Iniciamos esse encontro no dia de hoje com algo muito complicado na seara da mediunidade, com um assunto extremamente polêmico, com um assunto extremamente sério. E antes de dar as minhas explanações, os meus comentários a respeito disso, eu quero dividir com vocês um livro, né? Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por livros, principalmente os assuntos que mais gosto, obviamente, mas sou um apaixonado por estudo. E o livro que eu vou usar hoje para esse comentário aqui é esse aqui, ó. O nome dele é O Transe Mediúnico, de um grande autor espírita chamado Carlos Bacelli e Odilon Fernandes. Nesse sentido, de uma maneira muito simples, né? Carlos Bacelli escreve de uma maneira muito simples. Os livros, inclusive psicografados dele, têm uma linguagem extremamente simples de ser compreendida, suas lições. E esse livro, né, todo mundo que é médium, todo mundo que está começando a mediunidade, eu sou um bandista e considero esse livro espírita uma leitura quase que obrigatória, tá? Porque com base nas anotações do Livro dos Espíritos, eles fazem os comentários com as reflexões dele e com as experiências deles na seara espírita, tá? E de todos os comentários aqui explanados, hoje eu selecionei um para fazer uma leitura comentada aqui com vocês, né, sobre mediunidade, do capítulo 15 desse livro, né, O Transe Mediúnico. Muito bom esse livro. Esse capítulo é A Mediunidade no Lar. Quem tiver o livro, corre aí, pega e me acompanha, tá bom? Em reticências, nada é mais antipático ao espírito do que as provas, os quais ensaiamos submetê-los. Os espíritos superiores a elas não se prestam jamais e afastam-se logo que entramos nesse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se de coisas fúteis e sem finalidade. Isso é o capítulo 19 do Papel do Médium nas Comunicações Espíritas, no Livro dos Espíritos. Esse é o item 224. E a comentário do Carlos Bacelli e do Odilon Fernandes é o seguinte: o médium, seja ele qual for, deve primar pela seriedade, não subordinando suas faculdades no diletantismo próprio de outrem. Os espíritos superiores não se submetem à curiosidade de quem não seja comprometido com a causa. Aqui eles deixam bem claro, né, que espírito sério não brinca de aparecer. Espírito que está comprometido com uma causa maior não vem ao léu, não vem ao acaso, não vem por brincadeira, não vem porque está passando por ali. Isso fica muito claro e tem muito médium da Umbanda e médium que não consegue compreender isso. Acha que é bater o botãozinho do Bem 10 e vem o guia. Não é mais ou menos. Não é assim, viu, pessoal? Não é assim. Infelizmente, são muitos que perdem precioso tempo com sessões mediúnicas particulares, realizadas em casa apenas para atender os seus próprios caprichos, seus próprios desejos, suas próprias intenções, né? Aqueles médiuns que baixam guia para dar orientação para o médium homem dando orientação para sua esposa, travestido de entidade e vice-versa, para filhos, para vizinhos, etc. No máximo, o que os participantes de tais reuniões conseguirão será a manifestação de uma alma penada qualquer, que consigam atrair compadecido, muitas vezes, da sua ingenuidade. Com as múltiplas ocupações que tem no mundo espiritual, os espíritos esclarecidos não estão disponíveis aos que anseiam por crivá-los de indagações levianas sem proveito geral. Veja bem, a manifestação mediúnica, ela não simplesmente vai atender o interesse peculiar seu.
ela parte, né, na religião de Umbanda eu falo muito isso, a mediunidade de Umbanda é algo que surge do íntimo para ser trabalhado no indivíduo a fim de que o coletivo evolua. Não existe mediunidade, nem incorporação e nem qualquer relação mediúnica que não seja benéfica para todo um conjunto de atores envolvidos ali. Não é só a figura do médium, nunca é só a figura do médium, porque a causa de um espírito evoluído, de um espírito engajado, a causa dele é a evolução da humanidade. Quando ele vem, a natureza, o ar, o fogo, a água, a terra e tudo que está ao seu redor cresce também com aquela manifestação. Inúmeros espíritos, prevalecendo-se da falta de discernimento dos encarnados que os evocam, fazem-se passar por veneráveis figuras do espiritismo. E aqui eu posso falar também da Umbanda, né? Sem que, no entanto, sejam elas mesmas. Envaidecidos, então, pelo suposto contato mediúnico com quem se sentem distinguidos, os integrantes deste ou daquele grupo familiar se permitem ludibriar por semelhantes entidades que agem sem o menor escrúpulo. Aqui nós estamos falando em relação ao espiritismo, estendo isso à Umbanda, né, do perigo que a gente tem quando a gente não tem as devidas preparações do centro espírita, do terreiro, da igreja, de modo geral, que conduzem todo um processo preparatório, introdutório para a vida e para a devida incorporação ou manifestação mediúnica, e o quanto é fácil, porque a gente é falho, o quanto é fácil nós sermos iludidos por espíritos mistificadores, por espíritos enganadores, que às vezes eu falo com a propriedade de quem já, infelizmente, sofreu o processo obsessivo por conta da enganação, vem com a mesma assinatura energética do seu guia, com a mesma vibração e faz merdanças em palavras rebuscadas e que, na verdade, nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. Muitos quadros obsessivos começam assim, partindo do médium incauto e se propagando entre os que, não querendo responsabilidade de trabalho, procuram o diálogo descompromissado com os habitantes do invisível. Existem casos de fascinação que, não raro, se estendem por longos anos, escravizando mentalmente os que, por não estudarem a doutrina, dão excessivo crédito à palavra dos espíritos que se autodenominam mentores, entre aspas, ou que se comprazem em serem considerados quais. O problema da fascinação é algo sério, afasta muito o médium de terreiro, afasta muito o médium das obras espiritualistas por conta desse achismo extremamente perigoso, viu, pessoal? Não é aconselhável, pois, que, no culto do evangelho no lar, os espíritos se comuniquem de maneira sistemática, notadamente na presença de crianças, adolescentes e mesmo adultos destituídos de maior experiência no trato com desencarnados. Esse parágrafo é sensacional, eu concordo em gênero, número e grau. Primeiro que desenvolvimento mediúnico para criança e adolescente, tá? Com todo respeito às demais casas, às demais vertentes, eu, Alex Florencio de Lima, sou contra. Eu sou extremamente a favor do desenvolvimento educativo, religioso, espiritual, não mediúnico. Se a mediunidade em adultos já deve ser cuidada, porque ela é um fator de extrema cautela, sutil, imagine nas crianças que têm uma fisiologia sutil em franco desenvolvimento, em franca evolução, e são, muitas vezes, a gente sabe bem disso, facilmente influenciados pelas ações que eles veem, pelos amigos, pelos pais. E nós vamos começar, a maior propensão nesse desenvolvimento é você criar crianças
fascinadas pelo processo mediúnico do que crianças religiosas que numa altura da vida propensa para o desenvolvimento espiritual irão de fato e direito se tornar médiuns. Fiquem muito atentos com isso. Desenvolver-se religiosamente, não necessariamente na infância e na adolescência, é desenvolver a mediunidade. Existem várias, inúmeras atividades que podem ser realizadas no intuito do desenvolvimento. Dentro de casa, como o livro está se referindo aqui, pior ainda, pior ainda. O evangelho do culto do lar é a ascensão das suas energias, a ascensão das suas compreensões, a ascensão dos seus aspectos objetivos e subjetivos da vida diária, na família, em relação à evocação e invocação da força do sagrado, e não necessariamente é uma sessão espiritual. Por favor, fiquem atentos quanto a isso. Aqui ele está falando do espiritismo, eu estou falando pela Umbanda praticada no CEIA, na nossa comunidade. Fiquem muito atentos a isso. Continuando, mediunidade é para o centro espírita, em reuniões específicas e regulares, com a dupla finalidade de esclarecimento dos espíritos inconscientes da sua situação de desencarnados e terapia para os encarnados necessitados de mais amplo equilíbrio espiritual, quando lhes é dado a ouvir a lúcida palavra dos seus instrutores. Com todo o respeito que devemos aos que se dedicam a outros campos das percepções extrasensoriais, a mediunidade espírita não é para ser exercida como quem se dispõe a ler cartas de um baralho ou realizar incursões nos caminhos de além-morte com o único propósito de solucionar questões concernentes ao imediatismo humano. Ele respeitando coisas aqui como tarô, como runas e como outros trabalhos qualquer, né? Obviamente não se refere a Umbanda. Eu também respeito toda essa galera, né? Magia oracular eu pratico, tenho a minha compreensão, o meu conhecimento em cima desses processos. Entretanto, aqui ele coloca uma questão fundamental, né? Que é essa pífia necessidade que temos de resolver de maneira imediatista as nossas questões. Questões que você demorou anos produzindo, anos fazendo coisas erradas e quer resolver num passe de mágica ou numa simples incorporação, né? Isso é muito complicado. Essa aqui eu acho que é uma crítica profunda àquelas pessoas de mediunidade de poste, que fica procurando médiuns de poste para resolver as suas questões particulares. E pior ainda, quando traz essas questões para serem resolvidas dentro de casa, né? Ou aquele cara que não é médium fica lá cutucando o médium para fazer essas incorporações, ou o médium, quando está trabalhando dentro dos seus aspectos de vaidade e ego, quer também fazer as coisas dentro de casa para treinar o seu processo. Isso é totalmente descabido, na minha opinião. Continuando, Allan Kardec escreveu com sabedoria: o espiritismo verdadeiro jamais se exibirá em espetáculos ou subirá a tablados de parques de diversões. É mesmo qualquer coisa de ilógico supor que os espíritos venham a desfilar em paradas e se submeterem a investigações simplesmente como objetos de curiosidade ou satisfação do ego. A não ser para a transmissão do passe e a oração em favor de quem esteja acamado, o médium cônscio de seus deveres deve, sem titubeios, declinar de todo e qualquer convite para participar, sob qualquer pretexto de sessão mediúnica levada a efeito na intimidade do lar de quem o convide a tanto, sem exceções. Comungo completamente da opinião aqui do Carlos Bacelli, né? O que ele se refere aqui, que em muitas condições, né, principalmente no meio espírita, obviamente, pessoas que estão severamente acamadas, doentes, óbvio, não tem a mínima condição de participar de uma reunião espírita. E aí um grupo, nunca um médium só,
um grupo vai realizar passes e orações, e invocações e evocações para aquele acamado naquele ambiente, né? Alex, isso pode em algum momento acontecer na Umbanda? Eu tenho só 14 anos de experiência na religião, é mínimo, tá? E participei disso uma única vez. E já fiz passes e orações inúmeras vezes com pessoas em pessoas acamadas. E nunca precisei chamar guia para me ajudar a rezar, para me ajudar a emanar alguma coisa boa de dentro do meu coração. Mas numa única vez em que a pessoa já estava fazendo o seu processo de desencarne, foi que apareceu uma entidade para auxiliá-la. Em outros casos, sem absoluta exceção, isso nunca vai acontecer, nunca deve acontecer, nunca deve acontecer sob qualquer circunstância. Tá morrendo? Chama ambulância. Tá passando mal? Chama ambulância. Ai, Alex, é médium que tá lá incorporando obsessor. Vou dar uma receita infalível para vocês. Cata um punhado bom assim, ó, na mão de sal grosso, um bom punhado de sal grosso, abre a boca do capetado, fala que na força de Jesus Cristo você vai mandar ele embora, taca na boca, no olho do médium incorporado. Se for possível, taca mais de uma vez. Esfrega assim, ó, na cara e na boca do médium capetado, que você vai ver como que o quiumba vai embora rapidinho. Então, não há pretexto para isso. Raro é o médium que, estando encarnado, estaria emparelhado para se prestar a sérias e exaustivas pesquisas em torno de suas faculdades, com o intuito de fornecer estudiosos... A cachorra pegou uma garrafa ali. Mãe, salva eu, pega essa garrafa aí. Raro é o médium que, estando encarnado, estaria emparelhado... Estaria emparelhado para se prestar a sérias e exaustivas pesquisas em torno de suas faculdades, com o intuito de fornecer aos estudiosos subsídios acerca das realidades da vida de além-túmulo. Sabendo disso, que os médiuns, em geral, se limitem a cumprir o abençoado dever que lhes cabe como humildes operários do reino de Deus, ora em construção sobre a face da terra. Né? Que é dois cachorros loucos, você não tem noção. Então aqui termino esse comentário, essa leitura comentada com vocês, né? Na Umbanda praticada pela nossa casa, em respeito a todas as demais vertentes. Na Umbanda praticada na nossa casa, as incorporações acontecem inexoravelmente dentro do terreiro, sob circunstâncias devidamente preparadas, que ainda assim fazem com que eu, na posição de dirigente, pedindo auxílio para médiuns mais experientes, estejamos alertas diante dos inúmeros eventos que podem ocorrer dentro da nossa casa, que é um ambiente sagrado, que é um ambiente, é um templo também. Outras questões devem ser trabalhadas. O karma familiar, a compreensão, a luta, a observância, a educação, o companheirismo. Esses são itens e valores que devem ser trabalhados dentro do nosso lar, né? Chame as pessoas para rezar junto, não chame as pessoas para realizar fenômenos juntos uns dos outros, tá certo? Que vocês tenham gostado desse pequeno comentário, vai ficar registrado nas nossas redes e qualquer dúvida, só comentar e me procurar que a gente tem o maior prazer em elucidar.